lá, moços. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. A gente vai falar da nossa lista de exercícios, né? A gente vai corrigir a lista de exercícios. Então, vamos lá. A lista de exercícios de resolução de potenciação e radiciação. Eu estou aqui no cantinho para não atrapalhar. Vamos lembrar as regras de sinais. Positivo vezes positivo dá positivo, positivo vezes negativo dá negativo, negativo vezes positivo dá negativo, negativo vezes negativo dá positivo. Isso serve para multiplicação, para divisão e para potenciação. Na soma e na subtração a regra é outra. É como se fosse dinheiro que a gente não erra, né? Então vamos lá. Primeiro exercício, indique cálculo de potências correspondentes conforme o exemplo. A letra A era 5 elevado ao quadrado. O quadrado é a segunda potência. Então, a base é 5, é um número que repete. Quantas vezes? 2. 5 vezes 5, 25. 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado. 3 é a base, um número que repete. O expoente é 2. Quantidade que repete. 3 vezes 3, 9. Menos 4 com expoente 3. Então, a base é menos 4 elevado a 3. Então, é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Quantos sinais negativos? 3. 3 é ímpar, dá negativo. Professora, 4 é par. Não é o 4, é a quantidade de sinais negativos. Um sinal, 2 sinais, 3 sinais. 3 é ímpar, dá negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 no expoente e 2 na base. Não é 3 e 2 aqui em cima. É 2 no chão e 3 aqui em cima. Então, qual é o número que repete? 2. Quantas vezes? 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ah, professora, eu escrevi errado. Dá a mesma coisa? Não. Seria 3 ao quadrado, o número que repetiria seria o 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. 9 não é a mesma coisa que 8. Segundo exercício, determine os resultados das potências. Menos 10 ao cubo, menos 5 ao cubo, menos 3 à quarta, e 9 elevado a menos 2. Menos 10 ao cubo é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. 3 sinais negativos dá negativo. 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. Não tem sinal negativo, então dá positivo. 5 vezes 5. 25 vezes 5, 125. Menos 3 à quarta. Olha só, esse sinal não está entre parênteses. Então, está mandando pegar o oposto. Então, primeiro, eu faço a potenciação. Potenciação na ordem das operações é general, eu obedeço primeiro. Número 3 que repete, porque é a base, 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, e eu troco o sinal, então dá menos 81. 9 elevado a menos 2. O expoente é negativo. Lembra que aqui é como se tivesse 1, né, entre parênteses. Então, eu vou trocar, então ficou 1 nono ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes isso dá 1, 9 vezes 9, 81. Expoente negativo significa que está no denominador. Tá? Eu falei para vocês darem um salto de fé, que quando a gente estudar a propriedade das potências, eu vou provar para vocês que isso é verdade. 12 elevado a menos 2. O menos 2 é negativo, então para ficar positivo ele tem que ir para o denominador. 1 ao quadrado, 1. 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. A mesma coisa acontece com o 47, aqui está na menos 2. Para ficar positivo, ele vai para o denominador. 1 ao quadrado dá 1, 47 ao quadrado dá 2.209. 2 elevado à quarta, qual é o número que repete? 2. Quantas vezes? 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos 2 à quinta. Qual é o número que repete? Menos 2. Agora, preste atenção que está entre parênteses. Então, é o menos 2 que vamos explicar. Quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sinais negativos. 5 é ímpar, dá negativo. 5 vezes 5, desculpa. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Menos 1 elevado a 62. Eu falei que 1 ao quadrado dava sempre 1. Mas o menos 1 eu tinha que pensar. Se o expoente fosse par, significa que esse menos 1 vai aparecer 62 vezes. Então, vai dar positivo.
Se o expoente fosse ímpar, seria que esse número negativo ia aparecer um número negativo, ímpar de vezes, então daria negativo. Então, 1 elevado a 62, como 62 é par, dá 1. Em uma disputa de pênalti no futsal, a garotada foi dividida em 6 times. Cada time ficou com 6 jogadores e cada jogador poderia cobrar 6 pênaltis. Quantos pênaltis foram cobrados no total? Quantos jogadores tem? 6 times com 6 jogadores, 6 vezes 6, 36. Cada jogador vai fazer 6 pênaltis, 36 vezes 6, 216 pênaltis vão ser cobrados. E o quarto e último exercício. Último? Acho que não. Era tirar, já tem mais um. Determine as raízes. Raiz quadrada de 25, a raiz quadrada, aquele pedido, né? Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Raiz quadrada de 49, 7, porque 7 vezes 7 dá 49. De menos 8, a raiz estaria aqui, ó, de menos 8. É diferente de menos raiz de 8. Raiz de menos 8 não existe nos números, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Raiz quadrada de 1, 1. O que você quer dizer com isso aqui, professor? Quer dizer que agora a gente não pode fazer, mas depois a gente faz. Depois, lá no ensino médio. Menos raiz quadrada de 36. Ah, agora eu posso. Eu vou tirar a raiz quadrada de 36 e depois eu troco o sinal, dá menos 6. Mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 144 é 12 e eu troco o sinal. A de 324 de 484 eu não saquei. Eu vou usar a calculadora ou eu vou fatorar. Fatorar é o quê? Dividir pelos números primos. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque é par. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque é par. Dá para dividir por 2? Não, porque não é par. Dá para dividir por 3 porque é ímpar? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Por quê? Porque a soma dos algarismos, 8 mais 1, 9, está na tabuada de 3. Então, dá para dividir por 3. Idem 27 por 3 por 3 por 3. É raiz quadrada, eu vou pegar casalzinhos iguais. Então, o 2 sai, o 3 sai e o 3 sai. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Faz 18 vezes 18, dá um confere, você vai ver que dá 324. 484, dá para dividir por 2 porque é par, dá para dividir por 2 porque é par, não dá por 2. Não dá por 3, 1 mais 2, 3 mais 1, 4, não está na tabuada de 5. Não dá por 5, porque não termina nem 0 e 5. Não dá por 7, tentei fazer a conta, não rola. Será que dá por 11? Ah, dá por 11, dá 11. 11 dividido por 11 dá 1. Vai sair casalzinho. Sai o casalzinho de 2 e o casalzinho de 11. 2 vezes 11, 22. E raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Aqui a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez aqueles lá maiores. Vou fatorar por 2, dá 12, porque é par, dá 200, 100, beleza. Aqui já não é mais par. Será que dá por 3? Não, 5 mais 0 dá 5, não está na tabuada de 3. Dá por 5? Dá. Por quê? Porque termina em 5. Dá por 5. Então, sai um casalzinho de 2, um casalzinho de 2, um casalzinho de 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Raiz quadrada de 420. 625. Vou fatorar. Por 5. Não dá por 2, porque não é par. Não dá por 3. 6 mais 2, 7. 7 mais... 7 não. 6 mais 2, 8 mais 5, 13. Não está no tabuada de 3. Por 5 dá, porque termina em 5. Então, aqui eu vou escrever 5. 125 dá por 5. 25 dá por 5 dá 5. Então, sai um casalzinho de 5, um casalzinho de 5. 5 vezes 5, 25. 900 dividido por 2. Aí, então, aqui a raiz quadrada de 625 é 25. Agora eu vou fazer 900. 900 dá para dividir por 2? Dá, por quê? Porque é par. Beleza, deu 450. Dá para dividir por 2? Dá, por quê? Porque é par. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Vamos ver. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. E 9 está no tabuada de 3. Então, esse cara dá para dividir por 3. 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada de 3. Esse cara dá para dividir por 3. 2 mais 5, 7. Não está na tabuada de 3. Ah, mas dá para dividir por 5. Beleza, deu 5. Por 5 dá 1. Então, sai um casalzinho de 2, um casalzinho de 3, um casalzinho de 5. 2 vezes 3,
6, 6 vezes 5, 30. Então, raiz quadrada de 900 é 30. 169. Não dá para dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, só por 13. Dividido por 13 dá 13. Saiu um casalzinho de 13, então a raiz quadrada de 169 é 13. Tá? Então, gente, olha só. Entrem no Teams, tá? Eu vou esperar vocês entrarem um pouquinho. Eu vou marcar uma aula pra gente tirar dúvida, conversar, matar saudade. Eu tô com saudade de vocês, tá bom? Se cuidem. Um beijinho enorme.